Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para render culto ao Senhor, para louvar, bendizer e adorar ao nosso Deus. Quero então te convidar a orarmos ao Senhor, pedindo direção, instrução e iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Oremos. Pai amado, Deus Santo e Poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus nos reunimos na tua santa presença e pedimos a Deus que o Senhor com teu Santo Espírito nos conduza, nos ilumine, nos direcione, nos capacite, nos instrua, a fim, a Deus, de que possamos ofertar um culto que lhe seja agradável. Cultua, ó Deus, nossas orações, ó Deus, cantar dos nossos lábios, meditar no nosso coração, a proclamação da tua palavra. Que todos os atos desse culto sejam para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim nós te pedimos e desde já agradecemos com perdão dos nossos pecados em nome do Rei Jesus. Amém. Amada igreja, iniciamos nosso culto com o Evangelho de João, capítulo 1. Você que tem a sua Bíblia aberta. Evangelho de João, no capítulo 1. O verso 1 assim nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Irmãos, nós nos reunimos agora nesse primeiro domingo do Advento, domingo do tempo da espera, tempo que nós comemoramos o Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos agora para cultuar a Deus no primeiro domingo, domingo da espera. Não esperamos mais o nascimento de um menino frágil, pequeno, que carecia naquele momento da história da humanidade do cuidado de sua mãe e de seu pai. Mas esperamos a vinda, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o pão da vida, a água que jorra para a vida eterna, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esperamos o retorno de um Rei glorioso, aquele que nasceu no tempo e na história e foi lá naquela manjedoura, escondido de todos. Somente aqueles a quem Deus iluminou chegaram até aquela manjedoura. Os magos, os pastores. Esse mesmo que nasceu lá, na humildade de uma manjedoura, virá com todo o poder, toda a honra e toda a glória. E então todo olho verá e todo joelho se dobrará ante ele. Virá para resgatar os seus, virá para reinar sobre os seus. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não receberam já estão condenados. É a esse Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nós nos reunimos para render culto de ações de graças, culto de adoração. E eu quero então convidá-los a, neste momento, do primeiro domingo do Advento, a cantarmos o hino de número 230 do Inário Novo Cântico. Cantemos, hino 230. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde
ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor, por nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Querida igreja, também é tempo de reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça, da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Salmo 51, abra a tua Bíblia no Salmo 51, a palavra do nosso Deus. Vamos ler o Salmo 51, que diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 1 e 2. Este é o momento do culto em que nós reconhecemos que somos, sim, como disse o salmista, pecadores e carecemos da graça, da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Carecemos que Ele nos lave completamente da nossa iniquidade e do nosso pecado. Façamos um minuto de oração silenciosa. Confessemos os nossos pecados. Enquanto você faz a tua oração, aí eu faço a oração aqui e depois nós vamos cantar o hino de número 74 do Inário Novo Cântico. Oremos. Pai amado, Deus santo e poderoso, em nome de Jesus, na tua presença nos achegamos nesse momento para confessar, ó Deus, que somos pecadores, que carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua restauração, e te pedimos, assim como o salmista escreveu, que o Senhor perdoe os nossos pecados em Cristo Jesus, que nos lave de toda a nossa iniquidade, que nos purifique de todo o nosso pecado. Nos santifique na tua presença, nos justifique, ó Deus, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Confessamos os nossos erros, nossas falhas, nossas quedas. Confessamos ao Senhor tudo aquilo que nós fizemos, ou mesmo que nos omitimos de fazer, porque a tua palavra nos diz que quando sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Ó Deus, pelo nosso falar, pelo nosso ouvir, pelo nosso olhar, pelo nosso julgar, ó Deus, por tudo que fizemos, ó Deus, que pecamos contra ti, nós confessamos os nossos pecados e nos reconhecemos pecadores diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que até mesmo os nossos pensamentos, ó Deus, aquilo que invadiu o nosso coração, que é pecado, o Senhor venha sondar, esquadrinhar nosso coração e nos perdoar. Em Cristo Jesus te pedimos, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos no sangue bendito, precioso, real, divino do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós entregamos a nossa confissão diante do Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus, o teu Filho e Senhor nosso. Amém. Meus queridos, também é tempo de louvar a Deus pelo perdão recebido, porque nós sabemos que todo o nosso pecado é perdoado em Cristo Jesus. Cantemos então o hino de número 74 do Inário Novo Cântico.
Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Querida igreja, ainda na presença do nosso Deus, nós lembramos o Salmo 66, no seu verso 20, que diz: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus tem ouvido as nossas orações, temos contemplado ao longo deste ano, mas não só deste, de todos os anos da nossa vida, e na vida especialmente da nossa igreja, que completou 12 anos de igreja organizada, e no ano que vem faz 30 anos de igreja aqui no município de Fazenda Rio Grande. Contemplamos milagres, prodígios, sinais do nosso Deus no nosso meio, porque Deus tem ouvido as nossas orações e não tem apartado de nós a sua graça. Então eu quero te convidar neste instante a orarmos pelo nosso sínodo, pelo nosso presbitério. Teremos uma reunião de exame de candidatos no próximo sábado. Estejamos orando pela vida do bacharel em teologia Francisco Assis Lucena, que nós possamos orar por ele, que Deus esteja conduzindo os seus passos, a sua boca, o seu coração, o seu pensamento, a fim de que naquele exame de prova, sermão de prova, seja ele também abençoado pelo Senhor e nos abençoe a nós que estaremos lá presentes. Também oremos pelo nossa igreja local, nosso conselho, junta diaconal, nossa tesouraria, nossos departamentos, SAF, o PH, jovens, também nossa escola dominical, professores e alunos. Irmãos, oremos também pelos idosos, oremos pelos enfermos, oremos pelo Arthurzinho de maneira especial, que nesse domingo não estava muito bem pela manhã. Que a graça de Deus repouse sobre nós, como diz o texto que acabamos de ler. Te convido aí no teu lar também a apresentar diante de Deus a tua petição, o teu clamor, a tua oração, pedindo que Deus venha te abençoar para ouvir aquilo que é necessário. Seja uma cura, uma restauração, seja algo que você tenha orado a Deus pela salvação de alguém, pela restauração de alguém, pela cura de uma enfermidade. Não sei qual é o motivo da tua oração. Ou seja, pela gratidão que nós temos no coração, porque todos os dias são motivos de gratidão diante de Deus. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez na tua presença, agora queremos te pedir, ó Deus, de maneira intercessória, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, por todos esses motivos que foram mencionados, ó Deus, e reforçamos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, guardar, proteger, suprir, livrar do mal, operar milagres, curas, restauração, ó Deus, transformação e salvação na vida de todas essas pessoas por quem nós temos orado. De maneira especial, te pedimos pelo nosso sino, nosso presbitério, nossa igreja, nosso conselho, junta diaconal, departamentos, SAF, nossa escola dominical, professores e alunos. Também, ó Deus, coloco diante do Senhor a vida do Francisco, Deus, bacharel em teologia, será examinado pelo nosso presbitério, como também pela banca examinadora, pela comissão de exame de candidatos,
Deus, que seja feita a tua vontade e não a vontade dos homens. Que seja feito o teu querer, a tua vontade soberana na vida desse presbitério e na vida do teu servo Francisco, ó Deus. E daquela família pastoral. Toma também arroz, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus. Guarda, protege, supre suas necessidades, livre do mal, opera, ó Deus, a cura necessária em tudo que for necessário ser curado, restaurado, ó Deus, que o Senhor seja o Deus de milagres na vida desta família também, ó Pai. Colocamos também diante do Senhor a vida do Arthur, ó Deus, colocamos a vida da Vladirene, colocamos, ó Deus, a vida da Sônia diante do Senhor, a vida do pai da Madalena, a vida da Zeni, ó Deus, a vida dos nossos idosos, irmã Conceição, Leondina, Iremar, Ezequiel, irmã Iraci, enlutada, a esposa do nosso já saudoso presbítero Orlando, também enlutada, ó Deus. Colocamos a vida daquela igreja do Parque Iguaçu, que teve 2 perdas nesse ano. Ó Deus, colocamos a vida das pessoas que nós amamos, a vida do nosso presbítero Jaci, que sofreu um acidente doméstico, está com tratamento da coluna. Ó Deus, e todos aqueles que nós nós estamos, ó Deus, orando, colocando diante do Senhor, ó Deus, em oração durante esse mês, essa semana. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa, tua mão saradora, tua mão restauradora, tua mão curadora, Deus, sobre a vida de todos esses. Se esquecermos de mencionar alguns, ó Deus, o Senhor lembra das nossas orações, o Senhor conhece nosso coração, nosso sentimento, nosso desejo de que todas as pessoas que confiam em nossas orações, nossos seus pedidos, sejam por ti atendidos, ó Deus. Coloca a tua mão poderosa, estende, ó Deus, tua mão poderosa, esteja o teu olhar atento, teus ouvidos atentos, ó Deus, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Esteja operando tudo o que for necessário para a cura, para a restauração, ó Deus, para a transformação, para a salvação daqueles por quem nós temos orado. Assim nós confiamos nosso momento de oração ao Senhor e te pedimos graciosamente que o Senhor venha agir com poder e graça no meio do teu povo, no seio da tua igreja, naqueles a quem confiamos ao Senhor em oração. Em nome de Jesus, assim nós oramos, pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, também nós lembramos de que nosso momento de culto também é momento de gratidão. A palavra de Deus, no Salmo 67, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer o rosto sobre nós. E Deus tem sido gracioso para conosco, tem nos abençoado, tem nos provido, tem nos livrado, tem nos sustentado, tem nos suportado em todas as nossas necessidades. Então é motivo de nós louvarmos, bendizermos, adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Cantemos então o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, hino 62, em gratidão ao nosso Deus. Cantemos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria.
enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Querida igreja, depois de termos cantado, louvado e bendizendo a Deus, sendo gratos, é momento de nós nos debruçarmos sobre a palavra do nosso Deus, meditarmos sobre ela. Vamos então orar, colocando em Deus nossa gratidão e também pedindo que Ele nos abençoe com a porção de sua palavra. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e agradecemos, ó Deus, te dizemos muito obrigado por todas as tuas bênçãos, por toda a tua graça, por toda a tua misericórdia, por toda a tua restauração, por toda a tua provisão, por todo o teu amor que é derramado sobre nós. Obrigado, Deus, porque sentimos a tua doce presença todos os dias da nossa vida. Pai, queremos nesse instante que nos reunimos para estudar a tua palavra, pedir que o Senhor nos abençoe com a porção da tua palavra, nos ilumine, nos direcione com o teu Santo Espírito, a fim de que possamos também cultuar-te, Deus, na beleza da sua santidade, ó Deus, estudando a tua santa palavra. Fala aos nossos corações, nos edifica, nos transforma, nos exorta, se assim for necessário, Pai. Pois nós te pedimos, rogamos e agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, texto do Evangelho de Lucas. Hoje pela manhã estudamos o Evangelho de Mateus, relato do nascimento de Jesus Cristo, e agora nos debruçamos sobre Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos então estudar o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim o capítulo 2: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos até aqui o verso 11 do capítulo 2. Nós começamos nesse tempo do advento, primeiro domingo do advento, a anunciar as maravilhas que Deus operou no nascimento de Cristo. É claro que hoje nós esperamos o retorno de Cristo. O advento para nós é a espera do dia glorioso do retorno de Jesus Cristo. Mas nos debruçamos sobre esse texto para extrair dele aprendizado para os dias
de hoje. Deste começo modesto que foi o nascimento de Cristo nessa pequena vila chamada Belém, uma vila encravada ali nas montanhas que contemplava a leste o deserto e estava a 10 quilômetros aproximadamente ao sul de Jerusalém. Uma cidade, obviamente, um ponto estratégico da caminhada, pois estava ali na rota que ficou conhecida como o Caminho dos Patriarcas. Então era uma cidade que o próprio nome diz, Belém, a casa do pão. A casa do pão, onde o pão da vida veio nascer, veio ao mundo ali. Era assim conhecida, então, por ser um local de parada para que os caminhantes se abastecessem, obtivessem ali mais abastecimento de alimento, de água, para então continuar a sua jornada, aqueles que passavam ali pelo caminho dos patriarcas. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, vai dizer: Belém Efrata, né? Não és a menor das suas, né, da sua região, porque de ti vai nascer o Cristo, o Senhor, o Salvador. Como nós lemos lá no Evangelho de Mateus, você que tem aí a sua Bíblia aberta, pode procurar ali comigo, né, esse texto que fala para nós, né, lá no capítulo 2 de Mateus, né? No capítulo 2 de Mateus, no verso 6, diz assim, o Mateus parafraseando ou citando, né, o texto de Miqueias. Mateus vai dizer assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então nós vemos aqui o Evangelho de Mateus trazendo o texto de Miqueias: E tu, Belém Efrata, dizia o profeta Miqueias no capítulo 5, no verso 2, né? E tu, Belém Efrata, né? Não és a menor entre Israel, né? Então a vila de Belém, ela toma uma proporção que vai além do seu tamanho real. E essa cidade, essa vila chamada Belém, ela tem uma proporção gigantesca quando nós olhamos a história do povo de Israel, né? Jacó e a sua família viajavam pelo caminho dos patriarcas, e já ali a saída de Belém, a sua esposa, ela morre ao dar à luz a Benjamim, o filho da mão direita, né? Então ela é enterrada ali, sua tumba é marcada com um pilar. Também na história do livro de Ruth se passa ali em Belém. Ela era das terras de Moabe, então que fica ali a leste de Israel, e a sua história se desenrola ali. Depois da morte do seu marido, ela volta então para Belém, a terra natal de sua sogra, e vai ali conhecer e casar-se com um parente de Noemi, Naomi, como alguns textos se referem, né? Vai se casar com Boaz, vai ter a sua sorte restaurada e vai ser então a avó do rei Davi. Um dos maiores profetas também de Israel, o profeta Samuel, viaja até Belém para visitar uma família de um homem chamado Jessé, e vai ali ungir o seu filho mais moço, o menor dos seus filhos, chamado Davi, ungir como rei sucessor de Saul sobre o trono de Israel, né? Também ali em Belém, mais tarde Belém é tomada pelos filisteus, e Davi, então, desejando tomar água, envia 3 dos seus homens mais poderosos, vão ali buscar água em Belém, e ele rejeita, e depois de tomar essa água oferece ao Senhor, né? Depois disso, Belém fica vinculada a Davi, e essa proporção da profecia de Miqueias, ela se torna ainda maior quando Belém se torna então ligada a Davi, porque havia de nascer ali o sucessor, o rei maior de Israel, o governador de Israel, né? Então o povo tem essa ligação com a profecia.
E olhando para esse texto, dessa grandiosidade que é estudar aqui o texto de Lucas, que fala de Belém, fala a terra do rei Davi, fala daquilo que havia de nascer, né? Nós adentramos ao nascimento de Cristo. Esse nascimento que gerou aí tanto e gera ainda tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? Sobre sua época, sobre a data, sobre por que Maria teria ido junto com José. Então nós adentramos a um texto que relata o nascimento daquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, né? O texto fala sobre um nascimento de forma humilde, né? Que alguns entendem assim que Maria e José foram jogados lá para o canto da hospedaria. Mas nós temos que lembrar que a cidade estava abarrotada de gente, estava cheia, não havia lugar nas estalagens, né? E aquela mulher que muitas vezes nos teatros, nas encenações, a estalajadeira, ela é tida como uma mulher rude, né? Ou em alguns outros relatos, né? É um homem que é o proprietário da estalagem. Esse personagem, né? De quem cuidava da estalagem, é tido como uma pessoa rude, que coloca Maria e José num lugar que é um estábulo. Mas se nós olharmos para um outro contexto também histórico, que alguns historiadores vão dizer assim, essa estalajadeira, ela olhou para Maria e viu que ela estava numa condição especial, que ela não podia ficar ali no meio de tanta gente. Ela não podia ficar, de repente, num quarto coletivo, não podia ficar num ambiente coletivo, porque ela estava prestes a dar à luz. Precisava de ter um local para descansar, um local mais privativo, um local mais tranquilo. E as casas do primeiro século, elas eram muitas vezes escavadas na montanha, escavadas numa caverna, uma caverna escavada ali, e depois foram se construindo as casas ao redor disso. Então muitas casas tinham ali uma caverna no fundo, onde se abrigavam os animais, e também nos períodos de tormentas, de tempestades, guardavam-se os mantimentos e as coisas mais preciosas, né? E era um local calmo, distante do barulho das acomodações normais, e onde havia um abrigo aconchegante, caloroso, quieto. Então talvez essa mulher também, claro que a gente está conjecturando aqui, né? Também tenha agido de maneira a proporcionar para Maria, para José, para o nascimento do menino, um lugar de mais aconchego, de mais tranquilidade. E Jesus vem ao mundo nesta humildade, neste contexto de humildade, de estar ali na manjedoura, sendo colocado envolto em faixas, né, naquela manjedoura. Então nós encontramos esse relato do nascimento. De outra sorte, nós olhamos também para o contexto geral do nascimento. E nós vemos magos vindo do Oriente, né? Alguns vão dizer assim, os reis magos. Não se podemos afirmar, alguns historiadores vão até dizer que não eram reis, mas eram astrônomos, astrólogos, né? Pessoas que estudavam as estrelas, né? Astrólogos que hoje têm uma conotação até pejorativa por aqueles que tentam adivinhar o futuro, né? Traçando pelas projeções futuras, né? Mas esses eram homens que estudavam as estrelas, o céu, e a geografia da época, né? A astronomia da época. Então, baseado nisso, alguns historiadores vão dizer que não eram reis, mas eram apenas homens de estudo, né? Então esses homens visitam Jesus, e ali nesse panorama em que nós encontramos ao mesmo tempo Jesus nascendo na humildade, nós vemos homens de suma importância para aquela época vindo visitar, mostrando que ele realmente era rei dos reis e senhor dos senhores, que ele nascia no tempo e na história, mas que neste momento do seu nascimento a eternidade invade o tempo. No seu nascimento o celestial invade o terreno, a palavra que fez tudo, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e merece a visita de ilustres homens, ilustres humanos vão visitar aquele digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mostra também que
neste contexto em que ele é glorificado e que ele é exaltado também pelos presentes que recebe, o ouro que era presente de rei, né? O incenso que era o utensílio do sacerdote, e a mirra, também usado para embalsamar, mas também produto dos profetas, mostra esse tríplice ofício de Jesus, rei, sacerdote, profeta, né? Também há o outro contexto que mostra os pastores, gente humilde que cuidava de rebanho e indo visitar o Senhor, dizendo: ele veio para todos, ele veio para que era seu povo, mas os seus não receberam. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o pastor, mas veio para o rei. Veio para o pastor, mas veio para o mago. Veio para o judeu, mas veio também para o gentil. Ele veio para trazer paz ao mundo. Então nós vamos encontrar o contexto do nascimento de Jesus Cristo. E ao nos debruçarmos sobre o texto de Lucas, eu quero destacar aqui um aprendizado para nós nesses dias atuais, né? Então, a palavra de Deus sempre nos ensina. E o texto, eu separei lá a porçãozinha final dele, o verso 11, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pessoas têm buscado ao Senhor, principalmente nesse ano de pandemia, né? Talvez pelo medo da morte, mas também muitos tocados pela porção da luz do Espírito Santo, que ilumina o homem e o capacita a encontrar Jesus, né? A buscar Jesus. Então, o verso 11, ele nos traz 3 aprendizados, né? Buscando ser o mais breve possível, vamos olhar nesse verso 3 aprendizados. Muitas pessoas hoje só querem o Jesus Salvador, né? Como eu disse, ano de pandemia. Muitos em face à morte, muitos contemplando a morte de queridos, de colegas, de amigos, de parentes, ou até mesmo dentro da própria família, querem buscar Jesus, o Salvador, porque querem ser salvos. Não querem morrer aqui e morrer eternamente. Querem ser salvos, ter vida eterna. Alguns sim buscam ele de fato e de verdade, e então encontram nele a salvação e o perdão para os seus pecados. Muitos querem encontrar o Jesus Salvador. E destes muitos são sim iluminados pelo Espírito Santo e têm a salvação em Cristo Jesus. Porém, muitos outros querem apenas encontrar o Salvador, mas não querem entregar suas vidas ao Salvador. Querem ser salvos por Ele, querem ter seus pecados perdoados, querem ter a vida eterna com Deus, mas não querem entregar sua vida integralmente a Cristo. Isso tem sido o problema de muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja. Como eu disse pela manhã, muitos querem encontrar uma igreja e não querem encontrar a Cristo. Querem encontrar uma associação, um grupo, pessoas que possam compartilhar suas vidas, mas não encontram ao Cristo verdadeiro, o Cristo das Sagradas Escrituras, o Cristo que aponta os nossos pecados e diz: arrependei-vos, porque está próximo o fim. Está próximo o dia do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está próximo o dia da ira do nosso Deus. Então, pessoas que querem encontrar uma igreja, que querem encontrar um grupo, que querem encontrar uma associação, não estão encontrando o Salvador verdadeiro. Aqueles em que encontram o Salvador verdadeiro têm perdão para os seus pecados, têm a remissão para os seus pecados, têm a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, têm a garantia da salvação, a garantia de estar a habitar com Deus por toda a eternidade, têm a garantia de que estarão com Deus no novo céu e na nova terra, que Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo, rebanho do seu pastoreio, ovelhas da sua mão. Precisamos encontrar o Salvador? Não, Ele precisa nos encontrar. Nós é que somos os perdidos. Nós é que necessitamos da graça salvadora de Cristo Jesus. Nós é que andávamos nas trevas e Ele nos achou com a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos ter em mente que ter Jesus como Senhor e Salvador não é apenas receber perdão para os pecados, mas é transformação de vida, é mudança, é nascer de novo, é nascer da carne, da água e do Espírito, não nascer da carne, como já disse Jesus a Nicodemos, que foi visitá-lo de noite, né? Então, nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce do Espírito é Espírito, que nasce da carne é carne. Quer o Senhor e Salvador?
que eu encontre Ele e entregue a minha vida completamente a Ele, em todos os aspectos da minha vida. Não é apenas receber a água do batismo. Vir à igreja, ser tomado como membro da igreja, receber a água do batismo é muito fácil. É muito fácil. Agora, viver o Cristo dia após dia, ser homem e mulher comprometido com Cristo, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ter uma vida regrada, ter uma vida esquadrinhada, ter uma vida direcionada por Cristo, esse é o difícil, né? Outras pessoas querem só o Cristo, né? Querem o Salvador, outros querem só o Cristo. O que é o Cristo? O Messias, o Redentor. Recebi o perdão dos meus pecados, pronto, acabou, não quero mais nada. Não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com nada que diz respeito ao reino dos céus. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido desta maneira, né? Não só dentro da nossa igreja, mas em tantas outras igrejas. Pessoas que têm vivido um pseudo-cristianismo. Dizem assim, Jesus é o meu Cristo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Perdoou os meus pecados na cruz do Calvário. Pronto, acabou. Não serve a Deus, não cultua a Deus, não ora a Deus, não estuda a palavra de Deus, não tem compromisso com Deus, não vem para os cultos a Deus. É aquele que foi batizado, de repente, até na infância e nunca mais pisou na igreja. Ou é aquele que foi batizado, que fez a sua profissão de fé, que fez a sua comunhão na ceia, fez o seu casamento, ou seja, só em épocas específicas, quando recebeu o batismo, quando fez a profissão de fé, quando recebeu a ceia do Senhor, quando casou, e vai retornar o seu corpo gelado para o culto fúnebre. Infelizmente tem muitas pessoas que só querem o Cristo como seu Redentor, mas não querem que Ele seja o Senhor. Não querem ter uma vida com Cristo, não querem ter um caminhar com Cristo. Cristo é aquele que perdoou os seus pecados na cruz do Calvário e pronto, acabou. Não tem compromisso. Isso reflete uma fé vazia, uma fé sem sustentar, uma fé sem bases, uma fé sem alicerce. E nós cristãos precisamos ter Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo verdadeiro, tá? E o final do verso ele diz assim, o Senhor, o Senhor. Nós não podemos ter Jesus apenas como Salvador, apenas como Cristo. Nós precisamos ter Jesus como Senhor. E isso exige de nós entrega, abnegação, abdicação. Existe de nós realmente entregar a vida a Cristo integralmente. E viver a vida com Cristo integralmente. Não é viver a vida com Cristo na igreja, mas integralmente. Eu tenho que ser cristão na igreja e fora dela, no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha academia. Todo o meu ser deve louvar e adorar a Deus. Eu sou de Cristo, Ele é o meu Senhor e é Ele que rege os meus passos, Ele que rege os meus pensamentos, os meus olhares, a minha forma de ouvir, a minha forma de falar, a minha forma de conduzir toda a minha vida. Eu não posso ser cristão apenas algumas horas do dia. Eu não posso ser cristão apenas num local. Eu sou cristão 24 horas por dia. Eu sou cristão em todos os locais onde eu pisar a planta do meu pé. E eu devo me assumir diante do mundo, diante da sociedade como cristão. Se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que entregar a minha vida a Ele integralmente, né? Muitos querem viver a vida e até buscam ao Senhor, mas são como um jovem rico. Os empecilhos do dia a dia lhe tiram a oportunidade de entregar e viver a vida com Cristo. O jovem rico diz ao Senhor Jesus, tudo eu tenho observado desde a minha tenra idade, todas as leis. Então Jesus vai naquele ponto que lhe é crucial. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. De repente eu não sou um jovem rico, não tenho muitas posses, eu não sou apegado ao dinheiro, mas eu também não tenho seguido nem servido a Cristo integralmente, porque alguma coisa tem me atrapalhado. É o meu trabalho, ou mesmo a minha família, ou mesmo a minha escola, meus afazeres, ou o lazer de todo domingo, o futebol, o churrasco,
As bebidas com os amigos, a confraternização com os familiares tem me afastado de estar cultuando a Deus, de estar entregando a minha vida a Deus, de estar servindo a Deus. As minhas palavras têm me afastado de servir a Deus, as minhas atitudes têm me afastado de servir a Deus. Ou seja, quando eu faço isso, Jesus não é o meu Senhor. Eu só quero Ele como Salvador, como Cristo, mas eu não tenho como meu Senhor, porque quando Ele é meu Senhor, eu sirvo a Ele integralmente, e toda a minha vida é regrada e é direcionada por Ele. Toda a minha vida é conduzida por Ele, porque Ele é o meu Senhor. Se Ele me manda, eu obedeço. Se Ele me manda ir para a direita, eu vou para a direita. Se Ele me manda ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele me manda retroceder, eu vou retroceder. Se Ele me manda avançar, eu vou avançar. Se Ele me manda vender tudo, eu vou vender. Se Ele me manda adquirir, eu vou adquirir. Ou seja, toda a minha vida é a serviço de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós sejamos cristãos que têm Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo, como Messias, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, o pão da vida, a água que jorra para a vida eterna, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho do Deus vivo que virá em poder e glória para resgatar o seu povo. Que nós tenhamos e vivamos para Cristo integralmente e não parcialmente. Que Deus te abençoe, assim como me abençoou nessa noite com a porção da tua palavra. Que tenhamos aí o desafio de assumir para nós e para o mundo, para quem quer que seja, que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Cristo, o nosso Rei, hoje e para todo sempre. Amém? Irmãos, nos encaminhamos para o final do nosso culto. Nos encaminhamos para aquele momento em que nós vamos orar, consagrar nosso culto ao Senhor e então iniciar uma nova semana na presença de Cristo, terminando o domingo na presença do nosso Deus em culto de adoração. Então eu quero te convidar aí no teu lar, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos bendizer ao nosso Deus, lembrando que esse é tempo de celebrar o Natal, tempo de celebrar aquele que nasceu no tempo e na história para morrer e ressurgir por nós, nos garantindo vida eterna com Deus. Quero te convidar então a cantar o hino de número 231 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém.
joelhos dobrarão naquele lugar para ofertas liberais esmirrar o valor, qual incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Nós vamos orar, pegar o nosso culto e então receber a bênção. Pai amado, muito obrigado por que o Senhor nos permitiu nesta noite cultuar-te com a beleza da tua santidade. Recebe nosso culto, a nossa adoração, cantar dos nossos lábios, meditar no nosso coração, as nossas orações. E chega o nosso culto ao Senhor como um aroma suave. Ó Deus, nos dá também uma semana abençoada na tua presença. Nos guarda, nos protege, nos supre e nos livre de todo o mal. Que seja o Senhor gracioso para conosco, caminhe conosco, ó Deus, por todos os dias da semana. E nos permita caminhar com o Senhor, ó Deus, sem desviar dos teus santos, benditos e retos caminhos. Seja conosco, ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todos Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus vos abençoe e tenham todos uma boa noite de domingo e uma boa semana. Um grande abraço e até domingo que vem.